Oi, gente! Espero que você que esteja me ouvindo esteja muito bem. Hoje nós vamos partir para a nossa aula 2, a nossa aula que trata aí sobre títulos de crédito. E você que conferiu a minha aula 1, acerca de uma explicação sobre cadeia de endosso, vai conseguir agora fazer uma relação entre aquilo que eu expliquei lá na aula 1 com isso que eu vou explicar aqui na nossa aula 2. Aos que ainda não me conhecem, tiveram a oportunidade de se apresentar ou por alguma razão pularam o vídeo 1, dois recadinhos. Primeiro, volta lá, porque sem a explicação do vídeo 1 vai ficar bem difícil aqui para a gente dar continuidade na nossa aula de hoje. E segundo, eu sou a professora Grace Kelly, a sua professora de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões de títulos de crédito que estiveram aí nas nossas últimas provas de exame de ordem. Antes, no entanto, eu quero conversar com você sobre alguns pontos que eu considero fundamentais para que a gente possa desenrolar aí a nossa aula. Primeiro, o estudo por questões é fundamental. Então, para você que está aí me ouvindo, é importantíssimo que você faça assim, simulados. É importante que você tenha um estudo de questões. Ah, prof, mas eu prefiro assistir videoaula. Gente, vou dar bem a minha opinião sobre videoaula. Eu acho videoaula super importante, tanto que estou fazendo aqui para você que está me ouvindo. Só que a videoaula, ela não pode vir isolada. Por quê? Muitas vezes, e você vai concordar comigo, você acelera essa videoaula e pega o seu celular e aqui, e mexe no momento que você está assistindo a sua videoaula. E aí, obviamente, essa absorção do conteúdo vai ficar prejudicada por uma falta de atenção que você não está tendo. E eu não estou aqui te criticando, eu só estou te dizendo que eu sei que isso acontece e que, por essa razão, o estudo de questões muito bem feito, muito bem organizado, é muito mais profícuo, muito mais interessante, é muito melhor do que você aí que está pensando em fazer isso apenas com videoaula ou sem resumo, enfim. Então, já fica aí a minha observação acerca do seu estudo. Também é importante mencionar que no nosso método aqui empresarial de leve, explicar por meio de problemas é fundamental, porque eu acredito realmente que o ensino fique mais perto e mais. Normalmente em provas, e no nosso caso na prova da OAB, nós temos problemas que vocês têm que resolver através, então, de assertivas. Logo, e aí também isso acontece em segunda fase também, estudar por questões facilita o modo como você vai chegar lá na prova, porque você vai estar preparado com esses problemas. Então, ter esses problemas, fazer esses problemas também se torna, aí para quem está estudando para o exame de ordem, básico, porque é a forma como a nossa banca, no caso aqui a Fundação Getúlio Vargas, questiona você lá no dia da sua prova. Então, é fundamental que você faça isso. Essa nossa aula, que é a nossa aula 2, ela vai trazer algumas questões dos últimos exames. Então, eu selecionei questões dos nossos últimos exames sobre títulos de crédito. Por incrível que pareça, nos nossos últimos exames, e aí eu estou contando desde o exame 27, nós tivemos apenas 2 exames sem questões sobre títulos de crédito. E eu sempre comento que normalmente quando elas não estão em primeira fase, lá na segunda fase elas aparecem. É muito comum questões de títulos de crédito para quem se submete a uma segunda fase de exame de ordem em direito empresarial. Mas apenas o exame 30 e o exame 31 não tiveram questões sobre direito empresarial e títulos de crédito. Em compensação, em outros exames, nós tivemos 2 questões sobre títulos de crédito, inclusive no exame aí 33. Então, percebemos dessa forma que a banca ela tem por hábito fazer questões sobre títulos de crédito. Por isso, mesmo que a gente tenha um número menor de questões do que de exames, isso não fecha lá na conta geral, porque em alguns exames nós tivemos 2 questões de empresarial. Então, para vocês terem uma ideia, tirando então o exame 30 e o exame 31, nós tivemos, a gente vai analisar as questões do exame 27, a questão do exame 28, a questão do exame 29,
Aí pulamos questão do exame 32, questão do exame 33. Então, nós tínhamos 5 exames. Se nós fôssemos seguir a lógica de que em cada exame teríamos uma questão, nós teríamos, então, 5 questões de direito empresarial. No entanto, nesse caso específico, nós não temos 5 questões, nós temos 7. Porque em 2 exames de ordem, nós tivemos 2 questões de título de crédito. E aí você veja a importância desse conteúdo. Porque pode ser que no próximo exame não tenha, né, nenhuma questão de títulos de crédito, mas pode ser que no próximo exame nós tenhamos 2. E aí, a dificuldade aqui, se você não entende títulos de crédito, é ainda maior, porque muito provavelmente você não vai conseguir fazer nenhuma das 2 questões. Outro detalhe muito importante, mas muito importante também percebido ao longo desse processo todo, e não só de agora, que eu apresento aí para você esse conteúdo, mas que já vem ao longo do tempo que eu sou professora de Direito Empresarial, e eu volto sempre a tratar disso, é que as questões normalmente elas são baseadas, e olhem só o que eu vou dizer para você agora, elas são baseadas não em um ponto lá da lei do cheque, mas sobre os institutos, endosso e aval que eu venho comentando. E agora, quando a gente for trabalhar as questões, você vai ver que aquela pequena, né, que eu nem considero uma aula enorme, essa última que nós tivemos, vai permitir que você consiga entender muitas questões que a gente vai ver nesse momento. Então, não é algo absurdo, né? Porque os alunos dizem, não, eu não vou estudar tudo isso aqui, porque é muito conteúdo e eu acompanho, gente, eu acompanho aí os alunos, eu acompanho dicas de cursinho preparatório, eu acompanho blogueiras que trabalham aí com OAB, eu acompanho todo esse tipo de gente, todo o tempo. Vocês não pensem que eu não estou ligada nas redes sociais. Bem pelo contrário, gente, quem me segue, seja aí no meu @prof, especialmente no meu @prof.grace.kellen, vai notar que eu sou uma pessoa extremamente ligada em redes sociais, né? Eu tenho visto muitas vezes o conselho maravilhoso desses gurus é: deixe direito empresarial de fora. É muito fácil você chegar e dizer isso para alguém se você está fazendo aí 50, 60 questões ou se você nunca ficou numa primeira fase de exame de ordem. Quem conhece um pouquinho da minha trajetória sabe que eu fiz 2 vezes a primeira fase e não foi porque eu não obtive as 50 questões na época, né, já que eu fiz uma prova com 100 questões objetivas. Eu tive que voltar da primeira fase porque eu não consegui a pontuação mínima na segunda e na minha época nós não tínhamos repescagem, então eu precisei voltar à minha primeira fase e fazer uma primeira fase de novo. Em nenhum momento, seja nas minhas 2 primeiras fases, eu beirei a pontuação de 50. Nenhuma das 2 vezes. Nas 2 vezes eu estava passada com um número bem acima do necessário. E vocês nunca me viram e nunca vão me ver nessa rede aqui ou em qualquer outra, em que eu estiver tratando sobre exame de ordem, em que eu vou estar tirando, desmistificando, diminuindo qualquer matéria, porque todas são importantes quando a gente precisa atingir os 40. Se nós tivermos uma noção básica de todos os conteúdos, nós tivéssemos, né, melhor dizendo, uma noção básica de todos os conteúdos, nós não nos apertaríamos nunca no mínimo exigido pela OAB. Mas o que eu noto, e que não é de agora, já faz anos, é que a gente conta com matérias que não são, que a gente conta com matérias que a gente tem aptidão, que a gente tem conhecimento, mas que muitas vezes chega lá no dia do exame e a banca realmente força naquelas matérias, e aí o meu mundo desmorona, porque eu estava contando em fazer as 6 questões lá de administrativo, só que eu não consegui fazer, porque estava muito difícil. E aí eu não tinha gordura para queimar em nenhuma outra matéria. Eu dei o exemplo de administrativo, mas isso normalmente acontece com as grandes matérias mais comuns, que é penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e civil, processo civil.
Essas 6 matérias que normalmente aí ocupam o coração dos nossos alunos, e eu entendo perfeitamente, elas causam também diversos problemas. Porque quando a banca se vira, normalmente ela se vira para essas matérias. Falo isso porque no exame 32, se eu não estou enganada, ou 31, agora eu não vou me recordar bem o certo, mas acho que foi no 32, eu ouvi muito falar sobre a forma como a banca havia mudado o questionamento, né, a interpretação das questões. E quando vim me perguntar sobre empresarial, eu não tinha o que dizer, porque em empresarial a banca não fez isso. Né? A banca ela agiu como ela tinha que agir, como ela sempre agiu, desde que eu me entendo como professora de direito empresarial. Então eu não pude criticar a banca, eu jamais criticaria a banca se ela realmente não tivesse feito algo grave. Eu também não sou uma pessoa de ficar criticando a banca por, eu não gostei da pergunta. Bom, eu não gostei, isso é bem termo, é um gosto. Mas se não tem erro, se é o modus operandi da banca, e no nosso caso foi, não tem muito o que fazer. Ok? Então, por isso que é importante a gente conversar também sobre essas questões. Outro detalhe, questões como essas que a gente vai trabalhar, tem método de estudo. Aqui tem um outro detalhe. Não é para vocês pegarem, vou pegar aqui o meu caderno da Unisc, não é para vocês pegarem as questões e simplesmente as usarem como, quase derrubei o microfone aqui, como se eu só leio lá e pronto. Não, gente, existe uma técnica chamada caderno de erros e que é muito importante para quem estuda por questões. Gente, essa aqui talvez seja a parte mais importante da aula 2. Nem são as nossas questões. Mas o caderno de erro em si. O caderno de erro, ele é tão importante porque ele serve para que a gente fixe aquilo que a gente não tem dado conta. Então, vamos lá. Fiz lá a questão número Y da prova X. Quando eu fiz essa questão, eu percebi que eu errei. O que eu devo fazer no meu caderno de erro? Eu tenho que vir aqui no meu caderno de erro e escrever o motivo por ter errado aquela questão. Então, a questão B é a correta, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque na lei tal, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um resumo para que eu identifique, para que eu possa ir estudar. No momento em que eu verifico o meu erro e eu consigo explicar para mim mesma o meu próprio erro, eu só tenho um grande ganho aqui. É entender aquilo que eu errei. E muito provavelmente não me esquecer. Então, gente, é fundamental que vocês tenham um caderno de erro. Se você não tem ainda, se você não está fazendo a revisão de questões dessa forma, você não está estudando corretamente questões. E aí realmente não vai ser assim fácil para você descobrir como se dá conta disso. Ok? Então, qual é a minha sugestão? É que você faça essas questões que vão estar disponíveis e você também possua o seu caderno de erros. Obviamente, eu vou conversar com você sobre cada uma dessas questões. Vocês vão ter uma explicação no vídeo aqui sobre cada uma dessas questões. Olha só que maravilha. Mas é fundamental que você também faça isso. Ok? Combinado? Vamos ter o caderno de erro. Vai tirar o caderninho aí da filha, da sobrinha, da filhada, vai juntar um caderno antigo aí na sua casa e vai fazer isso. Tá bem? Então, é fundamental que a gente tenha, então, esse caderno de erros. Ele vai fazer parte aí da nossa jornada. Eu separei, então, deixa eu só colocar aqui para vocês, algumas questões de direito empresarial. Eu vou aparecer ali na telinha, vocês vão estar me vendo aqui. E a gente vai agora, nesse momento, então, começar com uma questão que está no exame 33 do Antenor. Tá? A questão do Antenor dizia o seguinte: Antenor, ele subscreveu uma nota promissória no valor, então, de R$12.000, pagável em 16 de setembro de 2021. A obrigação do subscritor foi avalizada por Belisário, que possui como avalista o Miguel, e esse tem como avalista o Antônio. Após o vencimento, caso o Miguel venha a pagar o valor da nota promissória ao credor,
assinar a opção que indica as pessoas ou a pessoa que poderá ou que poderão ser demandada ou demandadas em ação de regresso. Vejam aqui, eu vou puxar de novo a imagem para mim. Essa é uma questão que possui um serzinho, um avalista, né? Então, a gente tinha aí uma aval. Nós tínhamos uma questão sobre nota promissória, mas que versa praticamente sobre a parte geral dos títulos de crédito. Então, assim, nossa, eu não li nada sobre nota promissória. Bom, mas se você tinha uma noção geral sobre aval e sobre a cadeia de aval, né? Então, o avalista é aquele que garante, é o garantidor, ao contrário do endosso, que a gente tem uma transferência com garantia, o avalista é um fiador dos títulos de crédito, próprio dos títulos de crédito. Engraçado, porque quando eu leciono aval, endosso, a primeira coisa que eu ouço dos alunos é: que saco, eu vou ter que ver isso em direito empresarial. Sim, gente, vai ver em direito empresarial, porque aval e endosso são institutos do direito empresarial. Você não vai ver em direito civil, você não vai ver em direito penal, você não vai ver lá em direito processual do trabalho. Por quê? Porque é matéria nossa. Da mesma forma que a gente não trabalha com institutos de outras áreas. Eu não trabalho com homicídio qualificado, graças a Deus, inclusive. Né? Então, a gente, cada um no seu cada qual, como eu brinco, né? Então, a gente tem aqui um instituto próprio dos títulos de crédito, vocês só vão ver em direito empresarial porque é próprio de direito empresarial. Então, esse aqui é um ponto fundamental aqui para nós, que eu acredito ser fundamental, pelo menos. Então, vamos lá para a questão do antenor de novo, já que agora eu já dei essa explicação aí. Então, o que acontece? Quem é que faz essa nota promissória? Quem é que emite? É o antenor. O antenor é aquele cara que bota essa letra de câmbio, essa nota promissória no mundo, que faz a promessa de pagamento. E na nota promissória, então, o que a gente tem? Na nota promissória, a gente tem, então, uma promessa de pagamento feita pela nota. Então, o antenor prometeu pagar R$12.000, né, no dia 16 de setembro de 2021. E aí, a gente segue uma cadeia de uma sucessão de avais. Aqui, a gente não tem avais contrapostos, né? A gente tem avais sucessivos, porque um sucede o outro. Então, o Belisário é a avalista do antenor, o Miguel é a avalista do Belisário, e o Antônio é a avalista do Miguel. É essa a nossa ordem aqui. Então, nós tínhamos que compreender isso. E aí, a banca nos dava 4 assertivas, como sempre, né? De que antenor e Belisário, podendo Miguel cobrar de ambos o valor integral do título, Belisário e Antônio, podendo Miguel cobrar de ambos apenas a cota parte do valor do título, antenor e Antônio, podendo Miguel cobrar do primeiro o valor integral e do segundo apenas a cota parte do valor do título, e antenor, podendo Miguel cobrar dele o valor integral, eis que os demais avalistas ficaram desonerados com o pagamento. Como eu gosto de brincar, né, gente? Sempre quando a gente olha, a gente pode, por dedução, daqui a pouco descartar alguma questão, né? Então, a gente sempre tem que olhar para ver se, nossa, tem uma dessas assertivas aqui que eu já posso descartar. A banca, e muito corretamente ela vai fazer isso, ela diz o seguinte, ó, que tanto eu poderia cobrar do antenor, que é o devedor principal, porque é ele que faz essa nota e coloca lá no mundo, e ao contrário lá da letra de câmbio, aqui quem faz o título é o nosso obrigado principal. Então, entender os obrigados, né, os devedores principais, os obrigados principais nos títulos é fundamental. Até porque não tem outra relação, né? É a pessoa que emite a nota e quem recebe a nota. Então, só temos 2 pessoas mesmo aqui. E, obviamente, eu não posso, de regra, cobrar quem recebeu a nota. Vou ter que cobrar quem fez essa nota, que prometeu esse pagamento. Então, o obrigado principal era o antenor, isso com certeza. Só que nós tínhamos um aval para o antenor, dado pelo Belisário. E aí, aqui que está a grande questão que é importante a gente entender, né? No aval, o avalista ele tem as mesmas obrigações do avalizado. Isso eu disse lá na aula 1. Então, o Belisário ele tem as mesmas obrigações do antenor.
E o Miguel, ele pode cobrar de ambos o valor integral do título, porque aqui a gente tem uma dívida solidária. E aí, se o Belisário quiser cobrar do Antenor, isso não é um problema nosso. Mas o Miguel pode cobrar de ambos. Por que o Miguel não pode cobrar do Antônio? Porque o Antônio é o avalista do Miguel. E o Miguel já fez a dívida. Ele só pagaria se o Miguel não pagasse. Então, ele volta a dizer, a gente tem que olhar assim, ó, o Antenor fez a nota. Vejam que acompanhem comigo. O Antenor fez a nota. Belisário diz, ó, Antenor, tô aqui, pago se precisar. Miguel foi lá e disse, ó, Belisário, tô aqui, pago se precisar. E o Antônio olhou pro Miguel e disse, ó, Miguel, tô aqui, pago se precisar. O Miguel pagou, então o Antônio saiu fora. Se o Miguel pagou, o Miguel vai olhar para frente e vai dizer assim, ó, quem que vai me pagar? Qualquer um dos dois. Porque o Belisário disse lá para o Antenor, ó, qualquer coisa eu pago. Essa é a linha de jogada. É muito interessante essa forma de a gente analisar. Então, aqui nós temos uma característica principal, né? O avalista tem as mesmas obrigações do seu avalizado. E nesse caso específico, nós poderíamos cobrar tanto do Antenor quanto do seu avalista. Ok? Bom, essa é a nossa primeira questão aí para dar uma olhadinha. Nós vamos agora trabalhar aí com a nossa segunda questão, também do exame de 33, da Socorro. Então, vamos lá. A Socorro é empresária individual e ela sacou uma duplicata de venda na forma... Deixa eu ver se está projetando aqui para vocês, tá? Na fórmula cartular em face de Laticínios Aguaí Limitada, com vencimento para o dia 11 de setembro de 2020. Antes do vencimento, no dia 31 de agosto de 2020, a duplicata já aceita foi endossada para a sociedade Bariri Piraju Limitada. Considerando que no dia 9 de outubro de 2020, a duplicata foi apresentada ao tabelionato de protestos para ser protestada por falta de pagamento, é correto afirmar que o endossatário, tá, gente? Então, olhem só. Questão anterior, a gente tinha uma questão sobre o quê? Sobre a aval. Aqui, a gente tem uma questão sobre o quê? Sobre o endosso. A banca, por duas vezes já na sequência, né? Ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar com institutos gerais. Tá? Ela vai trabalhar com institutos gerais. Agora, aqui a gente está trabalhando com endosso. A grande questão aqui, que eu achei super interessante para comentar com vocês, é que ela quer saber o que acontece com o nosso endossante. Então, é uma questão relativamente básica dentro dos títulos de crédito, porque é parte geral. Não vai perguntar uma exceção legal. E aí vai dizer o seguinte, ó. 4 assertivas nós tínhamos. Não poderá promover a execução em faixa nenhum dos signatários diante da perda do prazo para a apresentação do duplicata a protesto por falta de pagamento. Poderá promover a execução do duplicata em face do aceitante e do endossante, por ser facultativo o protesto por falta de pagamento da duplicata, caso tenha sido aceita pelo sacado. Poderá promover a execução da duplicata em face do aceitante e do endossante, pelo fato do título ter sido apresentado a protesto em tempo hábil e por ser o aceitante o obrigado principal. Não poderá promover a execução em face do endossante diante da perda do prazo de apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento, mas poderá intentá-la em face do aceitante por ser ele o obrigado principal. A banca já por muitas vezes ela fez essa confusão, aceitante, aceitou, que ele aceitou, devedor principal, quem não é. Ok? Muitas vezes ela já fez isso. O que nós tínhamos que ter claro aqui para poder responder essa pergunta? A gente tinha que ter claro primeiro, qual o prazo de apresentação para protesto de uma duplicata? 30 dias do seu vencimento. A que se presta o protesto? A informar o devedor que ele não pagou. Quem eu informo que eu não tenho pagamento de um título de crédito? Aos devedores secundários, porque ao devedor principal eu não preciso informar que ele não pagou, porque ele sabe que ele não pagou. Quem aqui é devedor secundário? O endossante.
Porque o aceitante, nesse caso, como aqui nós temos uma ordem de pagamento, em que alguém emitiu o duplicata e alguém disse que pagava, esse aí sabe que não pagou. Então, o que nós tínhamos que construir aqui na nossa questão? Precisa ou não precisa do protesto para a cobrança? E se esse protesto foi dado em tempo hábil ou não para isso? Então, o que nós tínhamos que juntar? A informação dos 30 dias. Essa duplicata foi protestada dentro do prazo de 30 dias do seu vencimento? Sim, porque ela se venceu ali, ó, dia 11 de setembro, e o nosso protesto foi feito dia 9 de outubro, então um pouquinho antes de fechar os 30 dias. Até aí, tudo bem. Então, foi feito em tempo hábil. Para quê? Em tempo hábil para chamar o endossante ao pagamento. Logo, a gente vai colocar o aceitante, o devedor principal, na jogada e vamos colocar também o seu endossante. Então, a banca, muito corretamente, vai indicar como correta a letra C de casa, em que diz que poderá promover a execução da duplicata em face do aceitante e do endossante, pelo fato de o título ter sido apresentado a protesto em tempo hábil e por ser o aceitante o obrigado principal. Muito bom, né, galera? Muito interessante essas questões que versam aí sobre parte geral. E olhem, se você consegue compreender uma e você consegue compreender a outra, você já conseguiu dominar 2 institutos aí de títulos de crédito, que é aval e endosso. Muito provavelmente, você não vai mais errar. Só que para ajudar você, a gente tem mais uma cadeia, e coloca a cadeia de endossos aqui, que é essa questão do exame 32 do Bonfim. Então, vamos lá. Bonfim emitiu nota promissória à ordem em favor de Normandia, com vencimento em 15 de março de 2020 e pagamento na cidade de Alto Alegre, Roraima. O título de crédito passou por 3 endossos antes do seu vencimento. O primeiro endosso foi em favor de Iracema, com proibição de novo endosso. O segundo endosso, sem garantia, se deu em favor de Moura. E no terceiro e último endosso, o endossante indicou Cantar como endossatário. Vencido o título sem pagamento, o portador poderá promover a ação de cobrança em face de. Aí nós tínhamos 4 opções. Vejam, gente, que essa questão para mim ela tinha um erro técnico, porque ela dizia ação de cobrança e não execução. E aí a ação de cobrança, ela pode ser feita contra todas as pessoas que passaram por esse processo, desde que eu consiga comprovar que tem relação com a dívida, porque ela é uma ação de conhecimento. Ao contrário da execução, em que realmente eu tenho que ter requisitos básicos para que eu possa fazer essa execução contra as partes legitimadas. Então, me perdi aqui, desculpa. Então, nós tínhamos que notar aqui quais seriam aí as 4 assertivas, e nós tínhamos, então, 4 opções que eu vou ler para vocês. Bonfim, o emitente, co-obrigado, e do endossante... e dos obrigados principais Iracema e Moura, observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação somente em face do co-obrigado. Bonfim, o emitente, obrigado principal, e do endossante co-obrigado Moura, observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para o exercício do direito de ação em face do co-obrigado. Normandia, primeiro endossante e obrigado principal, e do endossante Moura, observado a ponte tempestivo do título a protesto por falta de pagamento para exercício do direito de ação em face de ambos. E de Iracema, Normandia e Cantar, endossantes e co-obrigados da nota promissória, dispensado a ponte do título a protesto por falta de pagamento para exercício do direito de ação em face deles. Bom, se eu soubesse, se eu tivesse conhecimento de que o Bonfim aqui, o emitente da nota, é o devedor principal, eu já descartaria a possibilidade do Bonfim não estar nas assertivas e poderia descartar elas. Então, aquelas assertivas em que o Bonfim não estivesse, eu já podia eliminar, mesmo que eu não soubesse todo o conteúdo. Então, guardem bem isso. Se o Bonfim emite a nota, ele é o nosso devedor principal. Então, a cobrança, com certeza, para ele vai existir. Volto a dizer, muito embora a questão tenha um erro técnico, que é a da execução, imagino eu que a banca se referia, ainda assim, né, a gente vai entender que a banca, mesmo errando, acabou apontando a questão que dava a entender a execução.
Tá, então esse detalhe a gente já tinha que guardar. E um outro detalhe que ajudaria muito aqui, qualquer pessoa que fosse fazer essa resposta aqui, é saber que os endossantes, eles precisam do protesto para serem cobrados em execução. Então, tanto a questão D, por exemplo, ali, ela já seria descartada quando ela diz que a ponte do título a protesto não era necessário. Então, a gente também já tinha esse detalhe. A banca não entra em prazo, né, de protesto nem nada, mas ela deixa claro que sempre, né, especialmente na A e na B, nós precisaríamos aí do aponte tempestivo do título. Então, era necessário que ele fosse levado ao protesto no tempo correto para que ele, então, pudesse aí ser cobrado dos endossantes. Agora, nós estaríamos, então, entre a questão A e a questão B. Nas duas, o Bonfim está. Só que só na questão B se refere ao Bonfim como emitente e obrigado principal. E aqui, se você só soubesse isso, você marcaria B de bola. E aí seria Bonfim, o emitente, obrigado principal, e do endossante com o obrigado Moura, observado é a ponte. Gente, tem alguns termos nessa questão que são bem importantes e que eu vou mencionar. O primeiro termo é o termo em que diz que há proibição de novo endosso. Então, nós podemos, colocar uma cláusula que dali para frente, esse caso tem endosso, nós excluímos aquela pessoa da cadeia de endossos. Então, a Iracema, em razão dessa proibição de novo endosso, ela vai se comprometer só no seu primeiro endosso. Depois ela não se compromete mais. Da mesma forma, nós temos um segundo endosso sem garantia que se deu em favor do Moura. Também estanca para nós aí a cadeia de endossos. Então, por isso que quando esse título, né, ele chega lá no Cantar, porque na verdade é o Cantar que está portando essa nota promissória, né? Ele tem que olhar para frente e pensar, nossa, de quem que eu posso cobrar? Então, ele vai poder cobrar do devedor principal do Bonfim, no caso, e de quem endossou para ele, que foi o Moura. Agora, a Iracema está fora da jogada, porque ela disse, não façam mais, eu não garanto. Ok? Então, aqui também é bem importante, tá? Então, o endosso que foi feito para a Iracema foi com proibição de novo endosso. E o endosso da Iracema para o Moura foi feito sem garantia. Então, ela está fora da jogada. Muito bom, inclusive, fazer isso, né? Prof, é possível tirar a garantia do endosso? É possível. Sou obrigada a endossar a garantia, mas aí, para que serve? Não. Esse endosso não vai servir para nada, né? Porque a graça do endosso é que ele garanta, né? A gente não só que ele transfira, né? Então, se eu não garanto para a pessoa, ele não vai fazer muita função, né? Tem que ser bem sincera. Então, tá aqui, né, gente? Questão dada como correta para a banca, é B de bola, que foi muito bem feito, inclusive. Tem um trabalhão aí, e que para mim tem esse pequeno errinho ali na ação de cobrança, mas que a banca não anulou, então tá tudo bem. A nossa próxima questão é a do André. Então, o André de Barros foi desapossado de uma nota promissória com vencimento à vista, no valor de R$34.000. Pagava em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que ele foi endossado em branco pela Sociedade Empresária Arvorezinha Materiais de Limpeza Limitada. Em relação aos direitos cambiários decorrentes da nota promissória, a afirmativa correta. Essa questão de desapossamento está especialmente prevista no Código Civil, ok? Não que ela não tenha lá na LUG, na Lei Universal de Genebra, mas no Código Civil trata bem sobre isso. O que é o desapossamento, né? Realmente o termo diz o que é o desapossamento. Eu perdi, não tenho uma posse mais da nota promissória. E aí, interessantíssimo que a banca trouxe isso em primeira fase para nós, né? O que acontece quando há um desapossamento? Quais as consequências do desapossamento de uma nota promissória, de um título de crédito? Quando eu perco a posse? Eu sou responsável? Como é que fica a minha situação? Também é uma parte geral de títulos de crédito. E aí, de modo muito correto, a banca vai nos dizer, né, dentre as assertivas, nós tínhamos 4. Na primeira dia, a sociedade empresária endossante ficará desonerada se o título não for restituído ao André de Barros no prazo de 30 dias da data do desapossamento.
André de Barros poderá obter a anulação do título desapossado e um novo título em juízo, bem como impedir que seu valor seja pago a outrem. Então, ele vai informar que ele não está mais com aquela nota, vai pedir que aquela nota seja cancelada, que haja anulação dela, e aí vai requerer uma outra forma de pagamento, que seria o mais justo, já que aquela materialização da nota, ela vem de uma dívida, né? A sociedade empresária endossante não poderá opor ao portador atual a exceção fundada em direito pessoal e nulidade de sua obrigação. E o subscritor da nota promissória ficará desonerado perante o portador atual se provar que o título foi desapossado de André de Barros involuntariamente. Não, né, gente? Veja, ele já foi voluntariamente, né? Se o André tivesse entregue, ele não haveria um desapossamento, né? É óbvio que se ele está com alguém, ele foi involuntário. Ok? Então, essa aí foi uma questão bem interessante aí do exame 29 do André, que eu achei bem bacana de trazer para cá. Outra questão que eu me lembro muito bem, né? A gente depois vai ficando velha fazendo aula e vai lembrando das questões, é essa da inocência. A inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova residência em uma loja de artigos domésticos. A vendedora, a Sociedade Limitada Empresária, recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora e se comprometeu a não o apresentar ao sacado antes de 10 de janeiro de 2019. Em 3 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou no extrato de sua conta corrente bancária que o cheque em referência havia sido apresentado ao pagamento devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência de uma apresentação antecipada ao sacado. Sobre a apresentação do cheque pós-datado antes da data indicada como sendo a de emissão, com base na jurisprudência pacificada, assinar a alternativa correta. Gente, por que essa questão é muito emblemática para mim? Porque ela é uma questão tirada de súmula, por isso jurisprudência pacificada ali. É uma questão boba, porque a súmula é bem clara, que cheque pré-datado, que foi, acho que é 299 a súmula, se eu não estou enganada. Porque eu não vou trabalhar isso, porque na aula 3 a gente vai trabalhar, então eu também não quero adiantar muito isso, mas, enfim, diz lá que cheque pré-datado, né, pós-datado, se ele for compensado antes do tempo, gera dano moral. Então, ela vinha bem muito a súmula, boba no sentido assim, não, tá ali, quem conhecesse a súmula saberia a resposta. E eu sempre dou essa súmula em revisão, sempre comento dela, porque ela é uma súmula comum. Inclusive, agora a gente até tem um informativo do STJ em relação a essa súmula, de quando geraria esse dano moral, né? Em que momento, se é quando já não cabe nenhuma ação de cobrança, ou se ainda, né, nós tivermos ação de cobrança, não é possível fazer dano moral. Mas, enfim, isso não é a questão de agora. A questão de agora é entender o seguinte: cheque é um pagamento à vista, mas no momento em que eu aceito um cheque pré-datado, eu crio uma obrigação. Então, isso vai lá para o direito das obrigações. Eu crio uma obrigação de segurar este cheque e somente liberar ele no momento oportuno. Eu não sou obrigada a querer isso, porque o título é pagamento à vista. E se eu chegar lá no banco, teoricamente, o banco tem que pagar. Agora, o que a jurisprudência diz? Olha, queridinha, você não é obrigada a aceitar cheque pré ou pós-datado, mas se você aceitar, honre com a sua obrigação, honre com o seu compromisso. Senão, isso vai gerar dano moral. Porque essa pessoa, ela está contando dentro das suas obrigações com o tempo. E no momento em que você se nega a esperar esse tempo, você pode gerar para essa pessoa realmente um prejuízo e você vai ter que pagar por ele. Então, vejam, nós temos aqui, então, muito brilhantemente, a banca traz essa resposta e aí vai ser o seguinte, né? Vai caracterizar dano moral. Ela é essa resposta a ser aí marcada, né? Então, não pode ensejar qualquer indenização, tá errado, pode ensejar apenas no material, também tá errado, e pode ensejar a indenização apenas se o cheque não estiver cruzado, também tá errado, né? Então, toda a parafernália de data de cruzamento não era a parte mais importante, e sim entender que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas em alguns casos a gente tem que observar que essa ordem, esse pré-datamento aí, que é tão comum no mundo fático, pode gerar um dano moral. Ok? Opa! E por fim, mas não menos importante... não é por fim, ainda temos mais duas questões. Olha só, eu estava me antecipando. Nós temos ainda no exame 28, o exame 28 também tinha duas questões.
A Filadélfia. Então, a Filadélfia emitiu uma nota promissória à vista em favor de Palmas. Antes da apresentação a pagamento, Palmas realizou um endosso mandato da cártula para Sampaio. De posse do título, é correto afirmar que Sampaio. Vamos lá, eu quero explicar para vocês um pouquinho o que é endosso mandato. A principal característica do endosso é transferir e garantir. Nós temos dois endossos impróprios, que é o endosso mandato e o endosso calção. O endosso mandato, né? Então, o endosso mandato, ele é aquele endosso em que eu vou ter os mesmos poderes do endossatário para promover algo, por exemplo, a cobrança. Mas veja, eu não sou garantidor, porque essa não é a minha função, porque nós estamos dentro do endosso impróprio. Então, eu tenho as mesmas características como um procurador. E aí, aqui nas nossas assertivas, nós tínhamos o seguinte, poderá exercer todos os direitos inerentes ao título, inclusive realizar novo endosso, sem as restrições daquele realizado em cobrança. Poderá transferir o título na condição de procurador da endossante ou realizar endosso em garantia, que é o endosso pignonatício ou calção. Somente poderá transferir a nota promissória por meio de novo endosso na condição de procurador da endossante. E não poderá realizar qualquer endosso do título, pois caso o faça, não será considerado como parcial, logo nulo. Esse aí estava totalmente fora do circuito. Gente, o que nós tínhamos que entender aqui? Que ele pode transferir a nota. Só que ele vai transferir na condição de procurador. Não vai constituir isso na função dele, mas como se ele fosse a Filadélfia. É aqui a grande jogada. Ele vai com a mesma forma, como se fosse ela. Porque ele só tem poderes para isso. Então, essa aqui é a grande jogada. E agora, sim, por fim, nós temos uma questão lá no exame 27, que diz o seguinte: Resende Piraí Limitada sacou duplicata de serviço em face de Italva Louças e Metais S.A., que a aceitou. Antes do vencimento, o título foi endossado para Walter. Há um aval em preto no título dado por Casimiro Cantagalo em favor do sacador, que no caso é Resende Piraí. Após o vencimento, ocorrido em 11 de setembro de 2018, a duplicata foi levada a protesto por falta de pagamento em 28 de setembro do mesmo ano. Com base nas informações dadas, assinale a opção que indica contra quem Walter, endossatário da duplicata, poderá promover a ação de execução. Essa questão já foi muito melhor feita do que aquela anterior, né? Porque aqui já fala em ação de execução, já dá nomes aí a todo mundo. Nós tínhamos 4 assertivas. Seria a Italva Louças e Metais S.A. exclusivamente, em razão da perda do direito de ação em face dos obrigados pela apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento, além do prazo de um dia útil após o vencimento. Seria a Resende Piraí Limitada e Casimiro Cantagalo somente, pois a duplicata foi apresentada a protesto tempestivamente, assegurando ao portador seu direito de ação em face dos obrigados, mas não em face do aceitante. A Resende Piraí Limitada e a Italva Louças e Metais S.A. somente em razão da perda do direito de ação em face do avalista pela apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento, além do prazo de um dia útil após o vencimento. Ou então seria a Resende Piraí Limitada, Italva Louças e Metais S.A. e Casimiro Cantagalo, pois a duplicata foi apresentada a protesto tempestivamente, assegurando ao portador seu direito de ação em face dos coobrigados e do aceitante. Olha só que interessante essa questão. A gente já sabe que nós temos 30 dias, porque a gente já aprendeu isso naquela questão da Socorro, 30 dias para fazer o protesto de uma duplicata após o seu vencimento. Então, se aqui ela venceu em 11 de setembro, nós tínhamos pelo menos até ali 10, 11 de outubro. Como o protesto foi feito em 28 de setembro, nós temos aí um protesto totalmente válido no prazo dos 30 dias. Se nós temos um protesto válido no prazo de 30 dias, os devedores secundários, endossantes e avalistas, entram na jogada. Só que a gente tem que observar alguns detalhes que eu vou comentar aqui com vocês. Nós tínhamos o sacador, que é o Resende Piraí Limitada. Nesse caso, o sacador, ele não é o devedor principal. Sempre vocês têm que lembrar que numa ordem de pagamento, o devedor principal é aquele que aceita fazer o pagamento, que no caso aqui é a Italva Louças e Metais. Então, a Italva é o nosso devedor principal, contra ela nós iríamos cobrar mesmo. Tá?
E aí nós temos, então, um endosso ao Walter. Então, é o Walter que está com essa nota, é ele, essa duplicata, é ele que vai cobrar isso. E o Casimiro, ele é, gente, vejam bem, ele é o avalista do sacador, ou seja, do Resende Piraí Limitada, tendo, inclusive, as mesmas obrigações com ele. Logo, é todo mundo, porque os devedores secundários também foram informados de que nós não tivemos esse pagamento. Então, não só a Italva, que é a nossa devedora principal, que é a aceitante, mas os demais também tivemos um protesto válido. Logo, a questão, muito bem feita pela banca, dá como correta a letra D de dado, Resende, Italva e Casimiro. Todo mundo vai para a estação de execução. Ok? Bom, a partir disso, quero que vocês façam, então, aquele printzinho que a gente tem aí para que vocês recebam o material, né? Aquela joguinho que a gente deixou bem claro na aula 1, mas que eu vou recordar você, de que quem faz aí os prints, me marca lá nas minhas 2 redes sociais, Empresarial de Leve e também @prof.grace.kelly, vai receber o nosso material, né? E também, gente, não esqueçam aí, ó, do caderno de erros, porque somente assim você vai conseguir realmente compreender, e vocês puderam ver que com essas 7 questões nós tivemos uma aula inteira sobre títulos de crédito, que ficou muito mais leve, porque é assim que o método empresarial de leve é construído. A gente cria problemas, a gente mostra para você como é na vida prática, você visualiza isso, e aí você passa a entender, certamente também, a abrir o teu coração para direito empresarial. Aguardo você na nossa aula 3, para que a gente possa aí fazer as nossas 3 das 5 questões de empresarial e se ver livre aí dessa primeira fase. Beijos de luz e até a próxima.